Ó Espírito Santo de Deus, nós que te pedimos, Espírito Santo, enche esse lugar com a tua glória. Enche-nos com a tua presença, Espírito Santo. Somos totalmente dependentes de ti, Espírito Santo. Nós precisamos de ti, Paizinho. Nós precisamos de ti, Jesus. Tem misericórdia de nós, Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de nós, cuida de nós, Paizinho, Espírito amado, Espírito Santo de Deus. Eis-nos aqui, Pai, que se cumpra o teu querer, que não venha ser nós, Pai, a falar, mas que não venha ser eu, mas venha ser o teu Espírito Santo. Paizinho, que eu diminua e que tu cresças a cada manhã, Pai, que não seja eu a ministrar, mas o teu Espírito. Seja bem-vindo, Pai, seja bem-vindo, meu Jesus querido, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Nos usa conforme a tua vontade, o teu querer. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, bom estar aqui com vocês, nesse louvor que a gente adora o Espírito Santo de Deus, e numa data em que as pessoas comemoram o Natal. E sabe, amados, eu estava pesquisando sobre o Natal. E você sabe que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro? Essa data foi a igreja que colocou, existe uma teoria que essa data tinha sido escolhida para se contrapor à principal festa religiosa dos romanos, que se dava na noite do dia 24, onde os romanos celebravam o solstício de inverno, quando acontecia a noite mais longa do ano. Um pouco antes do nascimento de Jesus, o imperador César Augusto fez um censo, que obrigava as famílias a fazerem longas viagens até a sua terra natal. Então, o censo era bastante desconfortável. As pessoas tinham que sair da sua terra e ir para a sua terra natal. E seria pouco provável que teria acontecido o nascimento de Jesus no inverno, já que dificultaria o deslocamento das pessoas durante a viagem. Então, esse argumento reforça que Jesus não nasceu no inverno, já que os pastores também estariam com as ovelhas no campo, ao ar livre. Então, cerca de 500 anos antes do nascimento de Jesus, o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, profetizou a vinda de Jesus. Em Jesus, um dos propósitos de Deus Pai é promover a aproximação do homem a Deus, restaurar a comunhão que foi perdida no Éden. Essa comunhão do nascimento de Cristo ocorreu para que o governo de todas as coisas fosse dado a Jesus. A Bíblia registra o nascimento de Jesus nos evangelhos de Mateus e Lucas. De Abraão até Jesus são 42 gerações. Está lá no livro de Mateus, capítulo 1, 17. Jesus veio da linhagem de Davi. E ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Amém? Nós comemoramos, porque nós precisamos comemorar a data do nosso Senhor e Salvador. Pois ele nos libertou de império de trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Você foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Que maravilhosa graça é do Senhor, que nos proporcionou a salvação gratuitamente, porque Ele nos ama e Ele quer que nós nos acheguemos a Deus. Ele é o caminho que nos conduz ao Pai. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. João Batista profetizou: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Vamos iniciar então a palavra do Senhor. Lá no livro de Lucas, capítulo 1, do versículo 13, está escrito assim: mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você dará o nome de João. Zacarias era um sacerdote. Zacarias, ele e Isabel eram um casal íntegro diante de Deus, irrepreensível. Você sabe o que é irrepreensível? Nada que podia falar mal deles.
Eles eram um casal que era o exemplo para aquela geração. Eles viviam de uma forma segundo os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Olha, ele era um sacerdote. Isabel e Zacarias já eram de avançada idade. Então, era praticamente impossível ter, como Sara, ter um filho na velhice, não é? Mas para Deus não há impossíveis. E sabe, amados, se você tem algo impossível na sua vida que não aconteceu, o Senhor te diz hoje chegou o seu milagre. O milagre do nascimento, daquilo que é novo na sua vida. Hoje o Senhor traz para você, faz nascer aquele que virá e promulgará a justiça. O novo de Deus na sua vida tem chegado hoje. O Senhor traz um novo nascimento na sua vida. Aquilo que era estéril na sua vida, hoje, o Senhor traz vida. Vida com abundância, porque Jesus Cristo veio trazer vida e vida com abundância. Certo dia, Zacarias queimava um incenso. Lá no santuário, o anjo Gabriel, naquele momento, comunicou que Isabel daria à luz a um menino, que ele se chamaria João. Ele seria grande, e ele prepararia o caminho do Filho do Deus Altíssimo. Zacarias ficou sem falar até o nascimento de João Batista. João foi o profeta que denunciou o pecado no palácio e nas ruas. Como disse Jesus, ninguém foi maior que João. Ele que apontou para Jesus e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em João 1:29 diz isso. Disse-lhe então o anjo, lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 30 a 31, disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. 6 meses depois de anunciar o nascimento de João Batista, o anjo Gabriel chega em Nazaré para anunciar a Maria que ela seria a mãe de Jesus, o Salvador. Isabel já era idosa demais para conceber, e Maria, jovem demais para dar à luz. Você acha que o anjo chegou atrasado na vida de Isabel? Chegou adiantado na vida de Maria? Não, amados. Deus envia o seu anjo no tempo certo de todas as coisas. Deus tem tudo programado na agência dele, rigorosamente. Deus não saiu do trilho. A sua vida está nas mãos dele. Ele sabe o que faz. Por que você está desesperado? Por que você acha que os seus sonhos acabaram? Por que você acha que não tem mais jeito na sua vida? O impossível aconteceu na vida de Maria. O sobrenatural aconteceu na vida de Isabel. Zacarias, um homem íntegro, há quanto tempo aguardava um filho? E Jesus e João Batista, os dois eram intimamente ligados espiritualmente no tempo certo. Tudo chegou. O anjo explicou a Maria que o Espírito Santo viria e desceria sobre ela, e o poder do Altíssimo a envolveria com a sua sombra. De tal forma que esse ente santo que dela nascesse se chamaria Filho do Deus Altíssimo. O anjo encoraja Maria para que Deus, em Deus não há impossíveis. Não há nada impossível, amado, na sua vida. Disse então Maria, lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 38, disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maria foi uma mulher humilde, corajosa, submissa. Uma jovem de quem Deus
escolheu, agradou-se de Maria. O anjo disse: agraciada seja. Maria achou graça diante dos olhos de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas Maria ia enfrentar riscos para conceber Jesus, pois Maria não tinha se casado ainda com José. Maria poderia ser apedrejada, porque naquela época a lei era apedrejar as mulheres que tivessem filho antes da hora, que não fossem casadas. A lei mandava apedrejar. Maria enfrentar o risco de ser apedrejada, repudiada pelo povo. Mas apesar de tudo isso, ela não desistiu. Ela decidiu cumprir a vontade de Deus e escolheu carregar no seu ventre aquele que seria o Salvador da humanidade. O grande eu sou, é o Shaddai, o Adonai, o nosso Jesus, querido e amado, ela carregaria no seu ventre. Ela amamentou o Criador do universo. Ela demonstrou a sua graça, engrandeceu o Senhor e se alegrou com o seu Salvador. E ela disse que se cumpra em mim a tua palavra. E o anjo a deixou. Lá no livro de Lucas 1:42, ela exclamou com grande voz, disse: bendita és tu, Isabel fala para Maria, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Maria deixa Nazaré e vai para Galiléia e faz uma viagem até a Judeia para visitar Isabel, a mãe do precursor do seu filho, João Batista, quando estava no 6º mês de gravidez. Ela esteve com Isabel. Quando Maria chegou, saudou Isabel dentro do ventre de Maria. De Isabel, João Batista pulou de alegria. Isabel foi cheia do Espírito Santo e disse: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Isabel reconheceu que Jesus chegaria. João Batista era o precursor de Jesus. Ele anunciaria: a voz do que clama o deserto, preparai o caminho do Senhor, porque Jesus está vindo. Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Maria permaneceu com Isabel por 3 meses, até que João Batista chegou e nasceu. Lá em Lucas, no capítulo 1, do 46 a 47, disse assim Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque me vestiu, me escolheu. Maria engrandeceu a Deus por seus atributos, por tudo que Deus é. Ela proclamou que Deus está no controle da história. Maria exalta a soberania de Deus, diz que Ele é todo poderoso, glorioso, santo, misericordioso e fiel. Justo é o Senhor. O fato de Deus escolher uma pobre jovem, despojada, com um carpinteiro da pequena cidade mal falada de Nazaré, é uma prova que Deus é soberano. Ele tem o controle da sua vida. Ele tem o controle da minha vida. Ele sabe o início e fim das coisas, porque para Ele é melhor o fim das coisas do que o início delas. O projeto de Deus invadiu toda a história e virou toda a mesa, invertendo os valores do mundo. Hoje o mundo, as pessoas celebram festas, presentes, Papai Noel, mas nós festejamos a Jesus, o Salvador, aquele que viria, o Messias, o escolhido do Senhor. O Senhor traz uma revolução política, econômica, social e espiritual naquela época. Maria reconhece a sua necessidade da salvação. Chama Deus de Senhor, meu Salvador. O sentido da vida para Maria é exaltar e glorificar a Deus e alegrar-se nele todos os dias da minha vida. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
E Mateus 1:20 diz assim: e projetado ele, eis que um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo a José: José, filho de Davi, Jesus veio da linhagem de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, porque o que é gerado nela é do Espírito Santo de Deus. José estava atemorizado, com medo de que as pessoas iriam falar, afinal, Maria não estava casada com ele, não havia sido desposada. Ele era o pai de uma criança que não era dele. Você imagina a confusão mental de José? Pois é. Era um motivo para Maria ser apedrejada. Mas um anjo do Senhor disse a José: José, filho de Davi, não temas receber Maria como esposa, porque o que foi gerado nela é do Espírito Santo de Deus. E Lucas, capítulo 2, versículo 7, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Para que a profecia de Miqueias 5:2 se cumprisse, Jesus nascesse em Belém, de Judeia, Deus moveu o imperador César Augusto a fazer um recenseamento em todo o Império Romano. José precisava viajar com Maria a fim de se alistar em sua própria cidade. Como José era da casa e da família de Davi, saiu de Nazaré rumo a Belém, levando consigo Maria. Estando eles em Belém, completou-se os dias de gravidez. Porém, não havia lugar na hospedaria, nenhum alojamento havia, nenhuma casa. E se abriu para recebê-los. Jesus nasceu, o Filho de Deus Altíssimo nasceu numa das grutas do campo e foi deitado numa estrebaria, uma manjedoura, um lugar onde os animais eram recolhidos à noite para comer, para se aquecer no frio. Jesus, 20 anos se passaram e ainda hoje, Jesus, não há lugar para Jesus. Não há lugar, Jesus, na tua casa. Há lugar para Jesus nas lojas. Há lugar para Jesus na sua vida. As hospedarias estão cheias. As pessoas estão muito ocupadas. As famílias os desprezaram. Os corações estão vazios. Não há lugar para Jesus. Não há lugar para Jesus. Ele nasceu numa estrebaria, numa família humilde, não teve onde reclinar a cabeça. E não há lugar para Jesus nas casas. Não há lugar para Jesus nas ruas. Não há lugar para Jesus nos corações. Jesus exaltou os humildes, encheu de bem os famintos e despediu vazios os ricos. Jesus, hoje não há lugar para Ele, há lugar para Jesus no seu coração, na sua família. O Senhor te pergunta hoje, porque Ele quer fazer morada na sua vida. Ele quer fazer morada na sua vida. Ali o anjo disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas boas de grande alegria. Nasceu na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lá no livro de Lucas 2, 10, 11, diz assim: os pastores cuidavam dos seus rebanhos nos campos. Quando naquela noite um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Aquele menino envolto de faixas, deitado numa manjedoura, é o Salvador do mundo. Não há salvação em outro a não ser Jesus. A salvação está em Jesus. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Só Ele perdoa pecados. Só Ele há esperança. Só nele há vida. Só nele há vida em abundância. Ele é o Messias prometido. Ele é o desejado de todas as nações. Aquele que falaram os patriarcas, os profetas. Ele é aqueles que apontaram os profetas, cujo templo e cujos rituais sagrados são apenas sombras da realidade. Ele é o Senhor absoluto do universo.
Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o soberano da terra, onde todos se prostram diante da presença dEle, porque a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Os anjos desceram à terra para celebrar a encarnação do Verbo eterno, a entrada do Filho de Deus no mundo. A multidão de milícia celestial proclamava: bendito seja o Senhor, glória a Deus nas alturas, e paz na terra, boa vontade para com os homens. Pois nasceu o Salvador. Só em Jesus os céus e a terra se tocam e se abraçam. Em Jesus, Deus é exaltado, as pessoas são restauradas. Jesus é a escada que traz Deus aos seres humanos e leva Deus aos homens. Agora, lá no livro de Lucas 2, do 29 ao 30, diz assim: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a salvação. Sabe, Simeão era um homem justo e piedoso diante de Deus. Ele esperava a chegada do Messias e a consolação de Israel. O Espírito Santo revelou que ele não morreria antes de ver o Jesus, o Cristo, o Salvador. Ele foi ao templo, movido pelo Espírito Santo de Deus. No dia que José e Maria levaram o menino Jesus para cumprir as exigências da lei, Simeão tomou Jesus em seus braços e louvou a Deus diante de todos os povos. Jesus veio para trazer a luz aos gentios, a glória ao povo de Israel. Jesus estava destinado tanto para a ruína quanto para o levantamento de muitos na nação de Israel. Aqueles que o recebem hoje são levantados, e os que o rejeitam são expostos à ruína eterna. A humanidade está dividida entre os que recebem Jesus e os que rejeitam a Jesus. E lá em Mateus 2,11, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando o adoraram, e abrindo seus tesouros, os magos ofertaram-se dádivas, ouro, incenso e mirra. O ouro era presente para o rei, o incenso era o presente para o sacerdote, e a mirra era o presente para o profeta. Os magos eram gentios, vieram de longe para se prostrar e adorar o Salvador. O propósito de honrar e adorar a Jesus, a mesma estrela que guiou a Jerusalém para ouvir as instruções da profecia, os levou a Belém. Quando chegaram onde Jesus estava, alegraram-se, prostraram-se e adoraram o menino Jesus. Os magos não apenas adoraram, mas também honraram o mestre, oferecendo seus tesouros mais preciosos, ouro, incenso e mirra. O ouro é para o homem, o rei que governa os céus e a terra, em cujas mãos estão os destinos da história. O incenso é o presente do sacerdote, que é aquele que veio para nos reconciliar com Deus por meio do sacrifício perfeito. E a mirra é o presente para o profeta, pois Jesus é o mensageiro de Deus e a própria essência da mensagem. Depois de terem adorado o mestre, honrado a Jesus com seus presentes, os magos voltaram ao caminho, à sua terra. Aqueles que têm encontro com Jesus nunca mais voltam pelo mesmo caminho. Deus muda o caminho, Deus muda os propósitos, Deus transforma tudo o que era. O Senhor Jesus tem uma vida nova para você. Essa é a história do Natal. Jesus Cristo, o Salvador, a estrela que brilha, o nosso sol da justiça, o Messias que veio e virá para levar a tua igreja, para nos encontrar nos ares. Ele vai preparar-nos um lugar. E nesse lugar nós estaremos com Ele, reinando no trono de Davi. Pois do início
O tema da nossa ministração é da manjedoura ao trono de Davi. Muito obrigada, amados. Fique com essa palavra. Que Deus fale mais ao seu coração. Vamos orar. Pai, muito obrigada por esse dia. Obrigada pela vida. Obrigada, Jesus, meu Salvador e Senhor. Obrigada, Espírito Santo, pois Tu nos guiaste conforme a Tua palavra. Obrigada, Paizinho, eu te amo. Paizinho, eu te adoro. Tu és lindo, Pai. Tu és amado, desejado das nações. Luz da nossa existência, força do nosso viver. Muito obrigada, Paizinho. Fica conosco, Pai, nesse Natal. Eu abençoo cada família, Pai, porque as famílias são do Senhor. O Senhor preparou Jesus numa família, Senhor. Gerações foram preparadas até a vinda do nosso Salvador. 42 gerações até chegar ao nosso Salvador, Pai. Oh, Paizinho, e o trono de Davi foi estabelecido por Jesus Cristo. Obrigada, Jesus. Obrigada por tamanha graça. Obrigada, Espírito Santo, por tamanho amor. Obrigada, Paizinho amado, Abba, Pai, por nos amar da forma que somos. No nome de Jesus. Amém.